repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: Olha, se não dá por ela, a perdia de uma vez. É verdade. O homem achou que a carteira fosse de Honório, que na verdade respondeu aliviado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida. 400 e tantos mil réis. E a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias. E as dele não podiam ser piores. Os gastos lá de casa estão excessivos. Contas, contas e mais contas, dívidas infindáveis, perdulários sem nunca ter desejado ser. Onde é que isso vai parar? A princípio, a dívida adivinha de servir a parentes. Primo Julinho, tia Neuza, tia-avó Creuzinha, a cada vez que passam para um mero chá, fico eu de bolso frouxo? Já terei que cancelar visitas como essas, ou me mudar. Isso, mudamos-nos todos, eu e minha família, para bem longe, onde uma visita custe no mínimo uma longa viagem dia e noite de trem. Ah, se pelo menos isso eu pudesse. Quem é aquele que vem ali? Ah, não, é meu cunhado. Deixa eu dobrar a esquina. Mas não é só isso. Honório também se apertava porque tinha que agradar a mulher, que vivia aborrecida. Ai, 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 mas desde que saí de casa para me casar que não vejo mais as primas. Que saudades da vida da roça, os fins de semana na beira do rio. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Amélia era o nome dela. Vivia aborrecida da solidão. Mas Honório tomava logo as providências. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer, e dançando nos bailes, se esbaldando nos jantares, um turbilhão perpétuo, uma voragem. Tu agora vais bem, não, Honório? Era o que perguntava Gustavo C., advogado e familiar da casa, um habitué de todos os dias. Ultimamente, aliás, vinha repetindo suas visitas com frequência. Ao menos não fazia Honório gastar seu dinheiro, mas... Vais indo bem, meu caro. A advocacia rendendo seus frutos. Não vais? Agora vou. Mentiu. Clientes aos baldes. E como mentiu? A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas o tal cliente ainda lhe tirou alguma reputação jurídica. Andaram saindo artigos difamatórios nos jornais. A esposa, Dona Amélia... Meu marido vai bem, sim. E como? Andamos bem, andamos muito bem, muito bem. Dona Amélia não sabia nada. Bons ou maus negócios, não contarei nada à minha mulher. Não contarei nada a ninguém. Oh, caríssimo amigo! Se não faz tempo que não lhe vejo, meu douto amigo, entremos à confeitaria, eu pago-lhe um café e uma torta. Fingia-se tão alegre como se nadasse num mar de prosperidades. Mas então, Honório, diga lá, indo tão bem nos negócios, não seria a hora de uma viagenzinha? Acho que... Como seria bom rever as primas, a família toda, um dia de trem e muito de regozijo familiar não nos fariam nada mal. Mas este aí só trabalha. É esta persistência que faz dele um homem de bom sucesso, Amélia. Quer dizer, Dona Amélia. É sim. Sim, sim, sim. E damos graças aos céus, só assim para sair dessa solidão.
Vamos até a Rua do Ouvidor olhar as modas, meu bem. Amada, Claro que sim! Claro que ele vai. Bom homem, só dá alegrias a esta mulher. Ao piano? Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa de Honório, dizia uma ou duas pilhérias como essa, Honório respondia com outras 3 ou 4. E depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano. E que o Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, que tinha 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada. Alecrim, alecrim. O que está acontecendo, Honório? nada. Agarra-te a menina de uma maneira. Não é nada. Alecrim, alecrim. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas ideias não saíam de sua cabeça e esperanças povoavam essas suas ideias. Esperanças, tenho esperanças. Dias melhores virão nos dar conforto para a luta. Estou com 34 anos. É só o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e em mais horas. A dívida urgente de hoje são uns malditos 400 e tantos mil réis de carros da cocheira. Nunca demorei tanto a pagar uma conta. Nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o meu credor não me põe a faca aos peitos. Mas disse-lhe hoje uma palavra azeda com um mau gesto e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Pago hoje mesmo. De hoje não passa. Alguma coisa precisa acontecer. Um milagre. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. E, senhoras e senhores, voltamos ao achado. Voltamos à carteira. Ao enfiar pela Rua da Assembleia é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando até o Largo da Carioca. No Largo da Carioca parou alguns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou pela Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula. E ainda, sem saber como, entrou em um café. Uma média com bastante açúcar pro obséquio. Encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Tenho medo de não achar nada. Pode ser que encontre apenas papéis e sem valor para mim. Ao mesmo tempo... Era a causa principal das reflexões. Minha consciência pergunta-me se posso utilizar-me do dinheiro caso ache. Não se perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. Posso simplesmente lançar mão do dinheiro e dar conta da dívida? Eis o ponto. Eis o ponto. Não posso. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa a consciência acabava de lhe dizer isto, vinham também os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira dos carros. Lhe sussurravam ao ouvido. Se fosse eu que tivesse perdido a carteira, ninguém me entregaria. E foi esta insinuação que lhe deu ânimo. É isso, lei dos homens. Posso pagar a dívida, honrar meu nome e meu compromisso, e ainda pode me sobrar algum para a extravagância a mais da minha mulher. Isso tudo antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro. Muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis. Algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis. Ou mais. No mínimo 600. É isso.
paga as minhas dívidas. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e depois de pagar a dívida, adeus. Adeus, adeus, adeus. Reconciliaria-se consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco, tirou-a outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era meu. Afinal, venceu-se e contou. São 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém sabe. Pode ser um lance da fortuna? A minha boa sorte? Um anjo? Eu nunca acreditei nos anjos. Uma pena. Mas por que não havia de acreditar neles? O dinheiro, a honra nas minhas mãos. Não é meu. Eu preciso devolver, restituir. E voltava o dinheiro, olhava, passava-o pelas mãos. Depois resolvia o contrário. Não usar do achado, mas restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro. Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Gustavo. Gustavo? Era do Gustavo. Mas então, a carteira... Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não há dúvidas. É dele. A descoberta entristeceu Honório. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado desmoronou como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali encontrou Gustavo. Um pouco preocupado. E a própria Dona Amélia o parecia também. Entrou rindo, irônico. Então, caríssimo amigo, não lhe falta alguma coisa? Nada. Nada? Ué, por quê? Mete a mão no bolso. Não te falta nada? Gustavo nem sequer meteu a mão no bolso. Falta-me a carteira. Sabe se alguém achou? Sim, eu a achei. Entregou. Gustavo pegou-a precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio para Honório. Sorriu amargamente. E como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste minha carteira? Não. Achei os teus cartões de visita. Honório deu 2 voltas e foi se preparar para o jantar. Com licença. Então, Gustavo sacou novamente a carteira. Abriu-a. Foi a um dos bolsos. Tirou um dos bilhetinhos, que vocês bem lembram que o outro não quis abrir nem ler, e estendeu-o a Dona Amélia. Dona Amélia, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Você ouviu na série Contos no Rádio A Carteira, de Machado de Assis.
Roteiro dramatúrgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Fabiola Rodrigues, Joyce Marino, Luiz Otávio Moraes e Diogo Pivari. Músicas originais e seleção musical de Júlio Daim. Sonoplastia, Marcelo Santos. Operador de áudio, Ademil Reis. Locução, Luciano Gama. Produção, Nelly Coelho. Direção artística e coordenação geral, Marília Martins. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia, EBC e Soarmec.